Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11. Assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade e falar sobre consolados por Deus para consolar outros. Sobre este ponto que vamos falar. O texto nos afirma, Paulo escrevendo a esta igreja, trazendo a lembrança deles que a vida cristã é uma vida abençoada, é uma vida fundamentada em Cristo, alimentando com as suas palavras, com as suas promessas, com a certeza da vida eterna, mas vivemos a vida cristã aqui na terra. E por conta disso, nós não estamos livres, de vez por outra, atravessarmos por alguma situação difícil, embaraçosa, ameaçadora, perigosa para a nossa vida. Mesmo porque quem se decide servir a Deus integralmente através do Senhor Jesus Cristo, certamente encontrará pela vida muitos embaraços, muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas situações difíceis que terão que enfrentar por manter a fidelidade, o temor, a obediência, a honestidade e a sinceridade diante de Deus. Então, estes princípios da palavra de Deus, que são implantados na nossa vida a partir do momento em que estamos dispostos a totalmente nos entregar a Jesus e deixar que ele conduza e domine a nossa vida, ele vai trabalhar em nós
estes princípios, estas características da nossa vida. E nós vamos estar expostos a enfrentar problemas e adversidades. O próprio Jesus, quando falou com os seus discípulos, dando para eles as últimas instruções, lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículos 18 a 20, ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então foi o que Jesus falou para os seus discípulos. No capítulo 16, no versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós estamos sujeitos a, neste mundo, passarmos por estas situações que, nas vezes, são vexatórias, pode ser até humilhantes, mas o importante é que nós precisamos ter a plena convicção de que nós estamos servindo ao Senhor e que nós o fazemos com lealdade, com sinceridade e com a totalidade da nossa vida. A nossa confiança e dependência, ela está depositada inteiramente no Senhor Jesus. Não importa o que venhamos a atravessar, não importa os embaraços que se colocarem diante de nós, as dificuldades, os sofrimentos que colocarem sobre a nossa vida, com as perseguições, muitas das vezes fazendo derramar lágrimas, sentir tristeza, angústia, dificuldades, não ter a liberdade para seguir adiante por conta de situações embaraçosas que aparecerão no nosso caminho, porque estamos servindo ao Senhor Jesus. E o adversário, o príncipe deste mundo, ele não fica satisfeito quando alguém se devota totalmente a servir a Jesus, a ser leal, a ser fiel, a caminhar na vontade do Senhor. Porque para caminhar na vontade do Senhor, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece, que são prazerosas, mas que não são lícitas, não convém a nós que servimos ao Senhor. Então nós precisamos abrir mão destas coisas, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é outro. Nós estamos centrados na pessoa de Jesus e com os olhos voltados para a eternidade. Então tudo que se fala a respeito de Jesus e da vida na eternidade, isto enche o nosso coração de alegria e nós nos alimentamos com esta esperança, com esta expectativa de que tudo isto prometido por Jesus vai, de fato, acontecer na nossa vida. Mas não estamos livres dos problemas, da dificuldade. A vida cristã não é um mar de rosa, mas tem muitos espinhos, tem muitos despenhadeiros, às vezes, que sorrateiramente se apresenta diante de nós, e nós precisamos saber em que nós estamos confiados. Aonde está a nossa segurança? A nossa segurança, ela deve estar unicamente no Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. É Ele que nos alimenta, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, que traz paz ao nosso espírito.
E nós temos provado neste caminho em que estamos servindo ao Senhor, que este é o caminho, embora apertado, embora espinhoso, embora difícil, com muitos adversários por vencer, mas é o caminho que nos levará à presença de Deus. E esta promessa, ela está bem viva dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar nos levar por situações da vida. Desistir, parar, mudar o trajeto, se acovardar diante de situações. Não, nós precisamos continuar. E o apóstolo, ele começa esta palavra dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo a Deus, glorificando a Deus, dando graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então veja as designações que o apóstolo Paulo faz a respeito de Deus. Isto é, quem tem comunhão, quem tem relacionamento com Deus, quem o conhece, chegou a este nível de comunhão com Deus, devido à entrega, ao comprometimento. E Deus se revela para quem se coloca à disposição dele. E ele diz que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é também o Pai das misericórdias, e na misericórdia Deus nos socorre, Deus nos ajuda, Deus vem ao nosso encontro e Deus nos livra de situações. E a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são de eternidade a eternidade. Elas não têm fim. Então Deus é o Deus da misericórdia, Ele é o Pai da misericórdia, é o gerador da misericórdia. E Ele é também o Deus de toda consolação. Então, observe quando, numa situação difícil, as pessoas querem, às vezes, alentar a um e a outro, mas aqui nós encontramos a origem da consolação. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Ou seja, toda consolação que precisarmos, ela virá unicamente de Deus, porque é o Deus de toda a consolação. Então, é dele que emana, é dele que flui, é dele que se direciona toda a consolação para aqueles que estão em sofrimento, em angústia, em aflição, em provação, em ameaças e perigos. É Deus que vem estar presente e, com a sua presença, usar de misericórdia e oferecer a consolação necessária para que os seus filhos continuem firmes, dependendo unicamente dele. Então o apóstolo diz isso. E ele diz o seguinte: ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. E o que ele faz? No versículo 4 ele diz: que nos consola. Então Deus é o nosso consolador. É aquele que consola, que traz alívio, que traz alento, que traz ânimo, que não deixa a tristeza aprofundar, que não deixa tornar-se em raiz de amargura, que não deixa com que o sofrimento cegue a nossa visão, mas Deus vem trazer o consolo na medida certa. Então diz, que nos consola em toda a nossa tribulação. Isto quer dizer que não há uma única tribulação pela qual nós viermos a atravessar, como os do passado atravessaram e experimentaram bem de perto a ação de Deus como consolador, como aquele que vem para consolar. E aqui ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação. Cada um de nós passamos por a tribulação.
E a tribulação é tão ferrenha, é tão implacável na nossa vida, que ela se torna a nossa tribulação. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Não existe tribulação pela qual o Senhor Deus não se mostre apto a nos consolar, porque a consolação origina-se de Deus para nós. E quando Deus tem esta liberdade de trabalhar na nossa vida através da consolação que só Deus pode dar, e Ele dá na medida em que nós estivermos precisando, então Ele vem ao nosso encontro e Ele vem nos socorrer. Então diz que nos consola em toda a nossa tribulação. E após nós sermos consolados por Deus naquela tribulação, que para nós era algo difícil, aparentemente invencível, e que não tinha tempo para terminar, quando Deus vem, decreta o fim daquela tribulação e traz um alívio, um consolo, um renovo espiritual na nossa vida, renova a fé, a esperança, a comunhão, a alegria, a expectativa da sua presença. Então, quando o Senhor Deus faz isto, a nossa vida enche de gratidão, enche-se de alegria, de prazer, e nós voltamos novamente a olhar com intensidade para as promessas de Deus. Mas a consolação de Deus na nossa vida, pelo caminho que nós passamos, caminho difícil, um caminho estreito, perigoso, apertado, ameaçador, com as tribulações que vêm, o Senhor vem e consola. Agora, ao consolar, Ele deixa diante de nós uma condição, porque nós experimentamos pessoalmente a consolação de Deus na nossa vida. Então, tudo o que nos acontece da parte de Deus fica estabelecido na nossa vida e nós estamos, por Deus, habilitados naquilo que Ele nos ajudou no momento da nossa tribulação, da nossa necessidade, para que nós agora, usados por Deus como seu instrumento, possamos oferecer a outros aquela mesma consolação com que Deus nos consolou. Então observe a continuação do versículo. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Por isso que é importante o relacionamento entre irmãos, a comunhão espiritual. Por quê? Um já passou pela tribulação, recebeu de Deus o consolo, o conforto necessário, está vibrante, está regozijante, está alegre diante da presença do Senhor. E outro está atravessando a tribulação, está gemendo, está chorando, está passando por momentos difíceis. Então, como Deus nos consolou, vamos utilizar aquela consolação que Deus trouxe a nós e vamos oferecer ao nosso irmão. Vamos também consolá-lo com a mesma consolação com que nós fomos consolados pelo nosso Deus. Então, é o que está escrito aqui. Que nos consola em toda a nossa tribulação, ponto 1. 2. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. De que forma? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, é uma lição que Deus deixa na nossa vida, no aprendizado que nós temos da consolação de Deus no momento da tribulação. Então, o momento que parecia ser difícil, parecia nos colocar em embaraço e limitar os nossos movimentos, Deus vem, traz-nos a consolação, nos leva em segurança e deixa para nós aquela lição prática na nossa vida que nós agora precisamos praticar aquela lição com os nossos irmãos que estiverem enfrentando
alguma tribulação. Então nós teremos condições de dizer a eles, porque nós fomos consolados. Nós recebemos de Deus e sabemos o quão bem aquilo fez para nós. E ao observar um irmão, uma irmã, um parente, um familiar que está passando pela tribulação, nós podemos nos aproximar dele e, com a graça de Deus, dirigidos pelo Senhor, oferecer a ele aquela mesma consolação. E podemos ver estampado na vida daquela pessoa que aquela consolação que nós estamos transmitindo a ele, que recebemos de Deus, está fazendo bem para ele. Está animando, está encorajando, está fortalecendo, ele está recobrando o ânimo, a fé, a esperança, a alegria. Então, é o que está escrito aqui. Com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, Deus trabalhou comigo aqui, deixou um caminho, é desta forma que ele vai me usar para alcançar outros. É um consolando o outro, é um ajudando o outro, é um levantando o outro. Este é o trabalho do povo de Deus, é viver na mutualidade. Significa uns aos outros. Deus consolou a mim, eu tenho o dever dado por Deus agora de consolar a outros. E aquele, depois de consolado, terá o dever de consolar um terceiro. E aquele outro. E assim o ciclo vai crescendo e não ficará ninguém sem que receba uma consolação de Deus. Seja diretamente de Deus, seja através de um instrumento que Deus utilizasse naquele momento. Mas que a consolação de Deus virá, isto com certeza ela virá. Ninguém ficará sem a ação de Deus na vida. O Senhor conhece a todos nós e Ele cuida de cada um. Ele tem prazer em cuidar da nossa vida. E o apóstolo continua. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, o apóstolo Paulo, numa outra passagem, ele disse, agora nós cumprimos em nosso corpo o resto das aflições de Cristo. Ou seja, quem se devota a servir a Cristo vai padecer aflições, vai passar por sofrimento. Porque nós somos companheiros dele no sofrimento para depois ser companheiros no reino. Existem pessoas que só querem ser companheiros no reino, só querem as benesses, as coisas boas, as vitórias, as bênçãos, e não quer passar pelo sofrimento. Mas nós temos o caminho do sofrimento primeiro, para depois o caminho da glória, o caminho do reino. E aí, então, sermos, conforme o escritor de Apocalipse deixou gravado, companheiros do Senhor na aflição e no reino, para que nós possamos, então, entender este caminhar do Senhor para a nossa vida. Então, precisamos saber destas coisas para que a nossa vida ela possa seguir firme. E diz, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino. Primeiro na aflição, depois no reino. Primeiro aqui na tribulação, depois no reino, na glória com o Senhor. Então, por quê? As aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então, quanto maior a nossa aflição, maior a consolação de Deus vem para a nossa vida. Então, a consolação de Deus vem na medida da nossa aflição, da nossa tribulação, do nosso sofrimento. Deus dá o conforto, o consolo necessário na medida em que nós precisamos. Então, se são grandes as nossas aflições, grande será a consolação de Deus para a nossa vida. Mas em tudo, Deus não fica impassível. Deus é ativo. Deus participa. Deus se apresenta. Deus se mostra para nos ajudar.
para nos socorrer. Então é um Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes da nossa vida. Até no nosso sofrimento, na nossa tribulação, Deus está presente para nos ajudar. Então, a consolação que abunda por meio de Cristo. Então, através de Cristo vem-nos a consolação e de nós vai para outros que estão no momento da necessidade. Versículo 6. Mas, se somos atribulados, o apóstolo escrevendo, se somos atribulados, é para a vossa consolação. Mas como pode ser assim? Então, se somos atribulados, está dito aqui que na nossa tribulação é o Deus de toda consolação que vem nos consolar. Então, se somos atribulados, é para a vossa consolação. Por quê? Porque ao sermos atribulados, nós vamos ser consolados por Deus. E ao ser consolados por Deus, nós vamos consolar a outros também. Por isso é que, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, livramento. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é. Ou seja, se somos atribulados, recebemos de Deus a consolação e nos tornamos consolação para vocês. Se somos consolados, esta consolação que recebemos de Deus também é a consolação para vocês. Então, de qualquer jeito, vocês serão consolados por Deus. Para consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, nós vivemos diariamente com aflições por servir a Jesus, por buscar o direito, o correto, o sincero, o verdadeiro. E isso traz dificuldades à nossa vida, aflições. Então ele diz, suportando com paciência, com resignação, sem reclamar, sem murmurar, sem maldizer, sem procurar culpados. Não, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, todos nós temos na nossa vida um histórico de tribulações, de aflições, de sofrimentos, de ameaças, de embaraços, de perseguições. Mas temos também um histórico de que nestes momentos Deus mostrou-se presente e nos trouxe a consolação necessária para aqueles momentos que estávamos atravessando e nos manteve de pé. Então, este é o resultado. Quando atravessar por essas tribulações, a consolação de Deus vem para nos manter no nosso lugar diante da presença do Senhor. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então veja, a esperança que ele tinha naqueles irmãos, ele disse, é firme. Esperança é firme. Porque sabemos, ou seja, temos a convicção de que, como vocês são participantes das aflições, também serão das consolações. Ou seja, quem passa pelas aflições tem a promessa de receber de Deus a consolação. Esta consolação é que vai mantê-lo encorajado, ousado, desperto, decidido, pronto a enfrentar esses desafios e vencê-los. Porque contará com a ajuda do Senhor. E o apóstolo segue dizendo,
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Lá na Ásia, quando eles estavam pregando o evangelho, surgiu lá um grupo lá e criou um motim e causou muitos males aos apóstolos. Eles foram levados a sofrimento. Várias situações na vida destes homens do primeiro século, lá que estavam começando a obra após a ascensão de Jesus, eles sofreram e sofreram muito. Não foi pouco, não. Sofreram muito. Passaram por tribulações apertadas. Mas em todas elas, Deus se mostrou presente, oferecendo para eles a consolação que eles precisavam naquele momento. Então Paulo, escrevendo, diz: não queremos que ignoreis a tribulação que nós tivemos. Vocês precisam tomar conhecimento da tribulação que nós passamos lá na Ásia. Os tumultos, as acusações, as calúnias, os apontamentos, tudo isto eles atravessaram ali. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Quer dizer, eles foram expostos a um tipo de sofrimento quase que semelhante à tortura, né? E foram agravados além do que podiam suportar. Eles estavam quase a ponto de perder as forças. Tal sofrimento implicado a eles naquela situação na Ásia. E ele diz: de modo tal que da vida desesperamos. Ou seja, não estávamos esperando sair daquela situação vivos. Tal a intensidade da tribulação. Não é assim que acontece às vezes com a gente? Uma tribulação que vem e a gente pensa que ali é o nosso fim? Isso acontece. Aconteceu para os apóstolos aqui. E no versículo 9 ele diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Nós já estávamos certos que não tinha como escapar e que nós iríamos morrer. Para que não confiássemos em nós, pela nossa força, pela nossa inteligência, esperteza, conseguir algum livramento. Não tinha jeito de se livrar daquela situação. Eles estavam como que cercados, fechados e não tinham por onde fugir. Então o que acontece? Eles dizem então, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja a que ponto chegou a tribulação destes apóstolos. Nós vamos ser levados à morte e só Deus para nos ressuscitar. Era este o pensamento. Então veja, aonde foi que o sofrimento levou estas pessoas a desistir da vida, a abrir mão da vida, porque era tão grande o sofrimento. Mas, quando eles pensavam que já estavam contados para a morte, o Deus de toda consolação se mostrou. Aleluia! O Deus que consola não ignorou os seus servos, não os abandonou, não deixou lá sozinho no sofrimento, não. O versículo 10 diz: o qual nos livrou de tão grande morte. Veja o testemunho brilhante de Paulo e seus companheiros. Quando eles já estavam como que perdidos e entregues para morrer, Deus vem e faz o quê? Livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ou seja, eles disseram aqui, esse Deus veio na hora certa. Deus sempre age na hora certa. Deus nunca vem antes
e nem depois. Ele vem no momento exato. Porque Deus permitiu que chegasse até este momento. Porque dali resultaria na vida do apóstolo e seus companheiros a consolação de Deus que seria efetivada na vida deles com o livramento e a experiência que eles receberiam neste episódio para então poder consolar a outros que estavam sofrendo algum tipo de tribulação. E ele diz que Deus nos livrou de tão grande morte e livrará. Ou seja, desta que nós pensávamos que íamos morrer, Deus nos livrou. E ele diz, e nos livrará. Isso quer dizer, e outras que virão pela frente, Deus também nos livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então observe, estavam saindo de uma tribulação difícil, mas não esperavam tempos áureos pela frente, não. Ele dizia, virão outras tribulações, mas o Deus que nos livrou hoje, nos livrará também lá. Nossa esperança e a nossa dependência está nele. É nele que confiamos. É só nele que esperamos. Não há em nós poder para nos livrar das tribulações, perseguições e ameaças que temos que atravessar. Mas o Deus a quem nós servimos é aquele que nos livra. Ele livra de toda obra má. Ele livra dos devoradores. Ele livra dos leões. Ele livra dos homens maus e impostores. Então o apóstolo disse, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, cada livramento de Deus com a consolação é uma experiência que marca a nossa vida. Marca a nossa história de vida com Deus. Por isso que não podemos nos levar ao desânimo ou sair fora da vontade de Deus, tentando livrar desses sofrimentos. Não. O gozo, a alegria, a paz, a certeza da salvação são suficientes para nos manter firmes, mesmo diante de sofrimentos atrozes, que tenhamos que passar por eles. Mas no momento exato, o Senhor Deus vem e traz a nós a consolação, coloca o livramento e nos tira da situação de perigo. E aquilo então fica gravado no nosso coração, no nosso espírito, e quando encontramos outros irmãos nossos em situações semelhantes, nós teremos condição, aprovados por Deus, para levar a eles aquela consolação que nós também recebemos. Porque está escrito, para que possamos consolar os que também estiverem em alguma tribulação. E findando, no texto que li, ele diz, ajudando-nos também vós com orações. Ou seja, há irmãos que estão comprometidos em orar por nós. E à medida em que eles estão orando por nós, para que Deus, pela mercê de muitas pessoas que estão orando e nos apresentando diante de Deus, possam também ser dado graças a Deus a nosso respeito. Porque à medida em que nós estamos enfrentando a tribulação, o sofrimento, a angústia, a perseguição, e há irmãos que estão nos ajudando em oração, e o Senhor vem e oferece o livramento, a consolação necessária, isso vai redundar e vai despertar nas pessoas, quando nos ver são salvos, que estávamos já contados para a morte, mas estamos ali testemunhando, isso vai despertar em nós que sejam dadas graças a Deus a nosso respeito. As pessoas vão ver e vão dizer, não entendo, como suportou?
como venceu este momento. Nós tomamos conhecimento da tribulação, da aflição, do sofrimento, da ameaça, da perseguição, da angústia. E como venceu? Venceu porque Deus consolou. Venceu porque Deus não abandonou. Venceu porque Deus trouxe, no momento certo, a resposta que precisava, que era a consolação. Então, qual é a finalidade da consolação de Deus para a nossa vida em meio à tribulação? É que, uma vez passando pela tribulação e experimentando a consolação de Deus, nós estejamos então preparados para identificarmos outros que estão atravessando por tribulações, por aflições, e que possamos então levar esta consolação que nós recebemos de Deus para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa, para que ele também não desanime, não entregue os pontos, mas permaneça firme. Como Deus nos consolou e nos deu vitória, dará também a ele. É o mesmo Deus. O mesmo valor que Deus atribui a mim, Deus atribui a ele. Então, ele também receberá de Deus a consolação para que possa vencer o momento que está atravessando, por mais difícil que seja este momento. Agora, você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, quem sabe, nesta ocasião, você está atravessando por uma tribulação muito forte, muito pesada, muito sofrida, por uma perseguição, por uma ameaça, sofrimentos que são jogados à sua costa. E você está sentindo peso, está caminhando com dificuldade, está derramando lágrimas, a aflição está tomando conta do seu coração. Mas veja aqui o exemplo da palavra de Deus. Se você devotar totalmente a sua confiança e dependência em Deus, Deus virá em teu socorro, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação virá ao teu encontro para te socorrer, para dar a você a consolação na medida exata em que você está precisando. Deus conhece a tua localização. Deus sabe a medida da tua tribulação. E o consolo de Deus virá na medida exata em que você estiver precisando. Então não desanime. Não fique procurando recursos exteriores. Apega-te com Deus. Dele vem o socorro, dele vem a consolação, dele vem o conforto que você está precisando neste momento. Portanto, anime-se, continue, prossiga, não se entregue, não desanime, não fique duvidoso, tenha convicção, Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo e ele tem a hora certa de agir em teu favor. E ele agirá no momento certo. E quando isto acontecer, ficará marcado na sua vida uma experiência real e contundente com Deus, de que você atravessou um momento difícil e a consolação de Deus te alcançou e te livrou naquela situação. Sigamos este exemplo que o apóstolo vivenciou e tinha autoridade para ensinar aqueles irmãos, para demonstrar a eles, na sua própria vida, por onde ele tinha atravessado. E como Deus foi tão misericordioso e tão bom com eles, que deu a consolação e ofereceu o livramento. E eles continuaram, seguiram o seu caminho, pregando com graça, com ousadia, com alegria, com disposição, porque a tribulação não tem poder de paralisar e parar as pessoas, mas ela nos leva a confiar inteiramente em Deus
e receber dele a consolação. E esta consolação de Deus para a nossa vida é a força motriz que nos impulsiona a avançar, a ir mais além, a continuar a caminhar, a continuar a falar, a continuar a servir, a continuar a bendizer o nome do Senhor. Então isto traz bens para a nossa vida. O sofrimento traz tristeza, angústia, aflição. Mas a consolação de Deus traz alegria, liberdade, ousadia, disposição. E caminhamos a passos firmes, obedecendo ao Senhor. E com certeza, vitória de Deus está garantida para a vida de cada um de nós. Guardemos conosco esta palavra de Deus. Consolados por Deus para consolar outros. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.